Que a graça e a paz de Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo seja com todos vocês. Nós vamos dar continuidade à introdução. A nossa primeira aula nós estudamos sobre a doutrina de Deus e a doutrina de Cristo, Cristologia. Então a doutrina de Deus, a sua existência é indiscutível na narrativa bíblica. Deus é o Criador de todas as coisas, Ele é o sustentador. Então nós cremos numa existência de um Deus. Hebreus 11:3 diz que pela fé nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Então nós temos essa crença, essa fé, mas não é todos que têm esse mesmo pensamento, essa mesma crença que nós. E há também até algumas formas da existência de Deus, né? O ateísmo é uma forma que nega a existência de Deus, que Deus existe. Eles não creem em um ser invisível, em um ser soberano, criador de todas as coisas. E nós encontramos dentro do ateísmo, o ateísmo prático, é aquele que vive como não houvesse Deus, e tem o ateísmo filosófico ou doutrinário, é aquele que não acredita, mas ele quer formar um esboço filosófico para combater essa crença. E também temos o segundo grupo, que não acreditam, dos agnósticos, o agnosticismo, né? Essa palavra "a", como no ateísmo, é uma negação. Gnosis é conhecimento. Então, os gnósticos, apesar que tem aqueles que creem, mas tem esses que não creem, eles dizem que o homem, ele não tem capacidade de saber, de conhecer aquilo que está além do mundo material, do mundo físico. Então eles são racionalistas. Eles creem apenas naquilo que a razão ela pode explicar. Terceiro, ao deísmo. Apesar que o deísmo é uma crença que existe Deus, só que os deístas dizem o seguinte: existe um Deus que criou todas as coisas, só que Deus, ele abandonou a humanidade. Ele já não intervém na história da humanidade, não intervém na história do homem. Então o homem, ele foi largado, foi deixado à sua própria sorte. Isso é o deísmo. E tem aqueles que acreditam que Deus, ele se funde à própria natureza, né? Nós temos dentro do panteísmo. O panteísmo é um estilo de religiosidade que Deus está em todas as coisas. Deus está na própria natureza, Deus ele se incorpora nos próprios seres, né, criados e aqueles feitos por mão de homens. Então essa crença, né, do panteísmo, que Deus é tudo, está mais relacionado com religiões orientais. E tem o politeísmo, que é uma forma de crença que existe vários deuses, né? Nós temos já ali no Antigo Testamento os cananeus, eles para cada situação eles viam um tipo de Deus, né? O Deus da chuva, o Deus da fertilidade, o Deus da guerra. E nós vamos ver que isso já também vai ser difundido já dentro do Novo Testamento, ali com os romanos, os gregos, onde criam um panteão de deuses, né? Os deuses
ali do Olimpo, né? Deus do amor, né? Deus da morte e várias outras divindades. Mas nós cremos o que na existência de Deus através daquilo que é evidenciado dentro das Escrituras. Eu vi aqui também tem em terceiro um ponto aqui que fala sobre o materialismo. Então, o materialismo são os adeptos que só crê naquilo que tudo que é matéria, não existindo o mundo espiritual, né? O mundo imaterial. Então, o materialismo também nega que a existência de Deus. Embora essas crenças de que existe Deus, há formas de negação, né? Nós temos as evidências bíblicas, né? Tanto em Gênesis como em João 1, nós vamos ver ali que revela que existe que um Deus poderoso. Há evidências racionais, né? De que Deus existe. Então, além da evidência bíblica, nós vamos ver que há evidências racionais. E nós temos o argumento cosmológico. Então, eu estudo da estrutura do cosmos, do universo. Então, dentro desse estudo, nós vamos ver que esses cientistas, muitos deles, né, porque tem aqueles que não creem, mas eles dizem que o mundo não surgiu de uma explosão cósmica, não surgiu de um evolucionismo, mas não, o mundo, ele foi formado por um ser inteligente, por um ser, né, que moldou o universo de uma forma que há um equilíbrio em todas as coisas. E tem também um argumento teleológico, aquele que estuda a finalidade dos fins. Então nós vamos ver que tudo há um equilíbrio, há uma finalidade no sincronismo da Terra em volta do Sol, das estações do tempo. Então tudo isso leva a crer que a existência de um ser inteligente que governa e que controla o universo. E também tem um argumento, né, antropológico, o estudo ali do homem. Então o homem, ele é um ser perfeito, ele é, né, um ser que registra a sua história. O homem, vamos dizer, é o único animal tecnológico que evolui, que ele registra, que ele cria regras, ele cria norma. Logo, né, o estudo da natureza do homem assinala que a existência de um ser soberano, pessoal, que é criador. Temos também o argumento da própria história humana, né, que vai evidenciar dentro desse argumento histórico que o homem é um ser moral, o homem é um ser religioso, o homem é um ser que vive em comunidade. Então, dentro dessas evidências científicas, nós vamos ver que há a crença em um ser superior, em um ser criador, em um ser que veio estabelecer todas as coisas. E nós vamos ver que a revelação de Deus, ela se deu de forma gradativa, né? Primeiramente, nós vamos ver que Deus, ele se revelou ao homem, né? Ao homem. Aí mesmo o homem caindo, nós vamos ver que Deus, ele ainda evidencia a sua criação relacionado a sua
natureza, porque a natureza é o espelho de Deus. A natureza mostra que existe o que? Um ser criador, como diz lá no Salmo de número 19, né? Que sem linguagem, sem vozes, nós vamos ver que a própria natureza, ela testemunha de que existe Deus. Depois nós vamos ver essa questão da revelação de Deus sendo revelado que a um homem, e através desse homem é passado para uma nação, para um povo, né? O povo hebreu, onde Deus não só havia se revelado a algumas pessoas individualmente, mas nós vamos ver que Deus vai se revelar o que através da sua palavra, agora a palavra escrita, né? Deus deu a lei ali a Moisés, Deus deu que os estatutos, as ordenanças, e através do povo hebreu, Deus queria o que? Revelar o que? A outros povos, que existe o que? Um Deus verdadeiro, que existe um Deus que se relaciona com o homem, e os benefícios de servir o que? A esse Deus verdadeiro. E Deus, após revelar o que é Israel, né, Deus também traz essa revelação através dos profetas, que eram homens inspirados por Deus, que traziam o que? A mensagem de Deus aos homens, né? E nós temos a revelação do próprio Deus se encarnando. Cristo é a revelação do Deus invisível, do Deus eterno, do Deus imortal, que veio que resgatar a humanidade perdida dos seus pecados. E essa revelação é passada pelos apóstolos, e os apóstolos levam que essa revelação a todas as pessoas, onde é formado que a igreja, que é o corpo de Cristo, e a igreja, através do Espírito Santo, ela é detentora dessa revelação de Deus para a humanidade. E Deus é um ser, né, que tem atributos, que é manifestado nele. Em Deus está a própria vida. Deus é conhecido como o Deus da vida, né? Deus é um ser espiritual, né? Não tem corpo, mas que se relaciona, que se comunica com os homens. A personalidade de Deus como pessoa é revelada através do que? De vários textos, onde diz que Deus ama, Deus vê, Deus pensa, Deus fala, Deus, né, Ele dirige aqueles que são seus. E nós temos alguns atributos incomunicáveis que somente Deus possui. Deus é eterno, Deus é poderoso, Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus, Ele é verdadeiro, em Deus está a bondade, a longanimidade, Deus é santo, Deus é justo. Então tem muitas outras passagens que evidenciam que essa natureza e os atributos de Deus. Relacionado, nós já estamos ali com 13 minutos, vamos tentar ser mais sucinto possível. Cristologia. Cristologia é a doutrina de Cristo. Então, todo discurso cristológico, ele parte da segunda pergunta que Jesus fez aos seus discípulos. O que dizem as pessoas a respeito do Filho do Homem? E aí, nós vamos ver que no texto, alguns vão dizer, olha, alguns dizem que é um dos profetas, o profeta Elias, e vai trazer uma concepção ali. E aí Jesus vai perguntar o que aos seus discípulos, o que dizem vocês quem eu sou? E Pedro, tomado ali pelo Espírito Santo, vai dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Cristo, ele é Deus, né? Nós temos que entender que como homem, ele teve uma existência, ele nasceu, cumpriu o seu ministério ali, que foi de vir resgatar e salvar a humanidade, mas como Deus, ele sempre foi eterno, coexistente, assim como o Pai, né? Nós vemos muitas passagens que referem a isso. Em Apocalipse, Jesus disse, olha, eu sou o Alfa
Eu sou o homem, que é o quê? O princípio, o primeiro e o último, né? Então, o Todo-Poderoso. Então, nós vamos ver muitas evidências relacionadas a Jesus, que ele é eterno, né? Antes que Abraão existisse, eu sou. Então, nós vamos ver que lá em João traz uma declaração profunda, né? E reveladora, onde está escrito: no princípio era o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. Então, no princípio, ele já existia, ele não foi criado, ele não se tornou, ele sempre foi. Jesus vai usar a expressão: eu e o Pai somos um. Então, um que não um de uma pessoa, um da mesma essência, da mesma substância. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Pai é eterno, o Filho é eterno. Esses mesmos atributos que nós encontramos em Jesus, nós vamos encontrar na pessoa bendita de Jesus Cristo. Então, Jesus, ele é igual a Deus, ele é igual o Pai. E nomes, né, atributos divinos atribuídos a Deus é também atribuídos a Cristo, né? A Cristo. E o próprio Jesus Cristo, ele revela isso, né? E em alguns textos nos evangelhos, porque nós vamos ver que Jesus, ele como homem, ele vence o pecado, ele não usa as suas prerrogativas divinas. Então, os milagres, muitos feitos do que ele faz pela manifestação do Espírito Santo. Mas tem algumas passagens que ele revela o que é a sua divindade. Nós vamos ver ali em Marcos 2, quando aquele homem é colocado ali dentro da casa, quando é aberto o telhado, e Jesus vai dizer: olha, perdoado estão os teus pecados. Nós vamos ver, por causa dessa declaração, os fariseus, os escribas que ali estavam, queriam matar Jesus, porque disse: olha, só existe um que pode perdoar pecado, e esse é Deus. E Jesus está perdoando o pecado ali, mostrando que ele é divino. E aí Jesus vai responder: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado. Esse que eu digo é este homem. Levanta, toma a tua cama e anda, vai embora, vai para a sua casa. Então, nós vamos ver algumas passagens, né, que revelam que a sua igualdade com o Pai, né? E nós temos muitos versículos, né, que revela o que? Essa verdade sobre a encarnação e a humanidade de Cristo. Então, Cristo, como homem, ele teve o que? O início. Nasceu lá em Belém, da Judéia, foi crucificado ali em Jerusalém aos 33 anos, e ressuscitou ao terceiro dia, e ascendeu e está à direita do Pai. Só que essa encarnação, ela já estava planejada, né, antes da fundação do mundo. Apocalipse, versículo 13, 8, nós vamos ver que está escrito que Jesus é cordeiro morto antes da fundação do mundo. Então, antes de Deus formar todas as coisas, Deus criar o homem, Deus já havia planejado o quê? Um meio de salvação, para que o homem fosse resgatado ali, né, da sua transgressão, da sua desobediência a uma norma, a uma regra que Deus havia estabelecido para o homem. E nós vamos ver ali em Gênesis 3,15, quando há a queda, ali nós já temos o anúncio do proto-evangelho, né? Proto, né? No caso, o primeiro, evangelho, boas novas. Então Deus já dá as boas notícias, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria o quê? A cabeça da serpente. Tem 2 minutinhos para nós. Então Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas tenha a vida eterna. Então, a humanidade de Jesus, ela está revelada, né, ali durante o seu nascimento, o seu desenvolvimento, né? Lucas diz que ele crescia o quê? Em estatura, sabedoria, graça diante de Deus e diante dos homens. Jesus como homem teve sede, Jesus como homem ele sentiu cansaço, Jesus como homem nós vamos ver que ele tinha as suas limitações. Então Jesus se encarnou, se fez como um de nós, e a sua morte, ela ali na cruz do Calvário, foi para nos perdoar o que? Dos nossos pecados, foi para nos resgatar o que? Da escravidão ali do pecado e nos levar o que? A uma comunhão com Deus. Então Jesus nos perdoou, Jesus nos resgatou, ele nos reconciliou com Deus e ele nos garante vitória, né? Vitória através do seu sangue derramado ali na cruz do Calvário. Então a ressurreição de Cristo é o fundamento da pregação do Evangelho, é o que diferencia das demais religiões, porque Cristo, ele ressuscitou e está vivo à direita do Pai e intercede por nós. Então a ressurreição de Cristo mostra que a sua obra ali na cruz do Calvário, ela foi aceita pelo Pai e ela é perfeita, Então nós temos um sumo sacerdote junto a Deus no céu que intercede por nós e que um dia voltará para resgatar a sua igreja. Então que Deus vos abençoe, Deus vos guarde, até uma próxima oportunidade, Deus assim permitindo.